Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Me Explica Aí. Eu sou o Christian, professor de matemática. Estarei trazendo aqui para vocês mais questões aí da banca IBFC para o concurso dos Correios, beleza? Então, vamos de vídeo. Assinale a alternativa que apresenta qual é a quantidade de álcool absoluto em 3.600 ml de uma solução hidroalcoólica a 80%. Então, basicamente, ele está dizendo aí que é uma mistura entre água e álcool e ele tem cerca de 80% de álcool, beleza? Então, vamos fazer aqui, ó, 3.600 vezes 80%. Como ele quer, como aqui, ó, lembrando, porcentagem novamente, ó, porcentagem de uma substância, ó, apareceu de multiplicação, beleza? Lembra aí da nossa aulinha? Então, nós temos aí, ó, 3.600 ml de uma solução a 80%. Então, 80% dessa solução é, é a base de álcool. Então, nós vamos fazer aí essa porcentagem. 3.600 vezes 80 sobre 100. 80%. Beleza? E, ó, cortamos um zero daqui e um zero daqui. Então, fica 360 vezes 8. Lembrando, multiplicação, que eu termino em zero, eu vou apenas repetir o zero e multiplicar os outros números. 8 vezes 6, 48, sobe 4. 8 vezes 3, 24. 24 com 4, 28. 2.880, alternativa letra B. Agora, próxima questão. Ao realizar o censo numa região, o agente verificou que percorreu em um dia a distância de 4,8 km e no dia seguinte percorreu 1,2 km, a menos que o dia anterior. Nessas condições, a soma entre as distâncias percorridas nesses 2 dias por esse agente foi de... Então aqui ele quer saber quanto foi o total que esse agente percorreu durante esses 2 dias. Ele tem que, no primeiro dia, ele percorreu 4,8 km. E no segundo dia, ele percorreu 1,2 km a menos, ou seja, seriam 4,8 menos 1,2, resultando aí em 3,6 km. Lembrando, ó, vírgula abaixo de vírgula, resolve a subtração, ó, 8 menos 2, 6, 4 menos 1, 3. Então, 3,6 km. Então, no primeiro dia, 4,8, no segundo dia, 3,6. E aqui, somando aqui os dois, já que ele quer a soma de quanto ele andou durante esses 2 dias, nós vamos fazer aqui, ó, 4,8 mais 3,6. 8 mais 6, 14. Vai 1. 5 com 3, 8. Então, ele percorreu aí 8,4 quilômetros durante esses 2 dias. Só que aqui, ó, a gente percebe que não tem nas nossas alternativas 8,4 quilômetros. Daqui, nós já podemos eliminar 6 centímetros e 60 metros. É porque é 8,4. Beleza? Agora vamos lembrar a nossa tabelinha aí, vamos dizer assim, tá? Temos aqui, ó, quilômetro, hectômetro, dâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E toda vez que eu ando para a direita, eu multiplico o número por 10, ou seja, eu vou acrescentar um zero, ou então eu vou mover a vírgula para a direita, beleza? E toda vez que eu movo ele para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então, eu vou estar andando a vírgula aí para o lado esquerdo, tá? Sempre que eu ando uma casa, eu ando a vírgula uma casa para o lado esquerdo. Ou então, eu vou estar aí com o andar da vírgula, quando não tenho mais números à frente,
eu estaria acrescentando zeros à frente dele. Mas não é o caso. O nosso caso aqui estamos em quilômetros e precisamos ver aqui qual dessas alternativas ele corresponde. Então, nós temos aqui, ó, 8,4 quilômetros. Se fosse em decímetros, vamos para decâmetros primeiro, que está mais perto. Decâmetro está mais próximo de quilômetros do que o decímetro que está aqui. Beleza? Então, ó, decâmetro. Decâmetro, eu vou mover ele quantas casas? Ó? Uma casa, duas casas. Então, ele seria, ó, 84, movi uma casa. Como não tem mais casas para mover a vírgula, eu vou acrescentar zero. Beleza? Então, aqui eu tenho 840 decâmetros. Então, olha só. Aqui ele diz que é 84, não é? Beleza? Agora, vamos mover, ó. Nós já estamos aqui, ó, em decâmetros. Para metros, eu só vou andar mais uma casa. Então, eu só vou acrescentar mais um zero. 1.400 metros. Mas aqui ele fala em decímetros e em centímetros. Vamos mover mais uma casa aqui, ó, para decímetros. Para decímetros, 84.000 decímetros. Mas aqui ele já diz, ó, 8.400 decímetros. Não é 8.400 decímetros. Sobrando aqui a alternativa letra E. E resolvendo aqui, ó, nós temos 84.000 decímetros. Vamos mover mais uma casa, que resultaria em 840.000 centímetros. Isso aqui a gente pode tá decorando essa tabela aí, tá? Da forma mais rápida para auxiliar na hora que vai fazendo aparecer alguma questão assim, de unidade de medidas. A gente pode lembrar o seguinte, que 1 km, 1 km equivale a 1.000 metros. Então, sempre que eu tiver, um exemplo aqui, ó, eu tenho 8 quilômetros. Para transformar ele em metros, eu tenho que acrescentar 3 zeros. Nesse caso, como eu tenho uma vírgula, tá? Uma casa aqui com vírgula, então eu teria que acrescentar, eu tiraria a vírgula e colocaria 2 zeros. Beleza? Então, coisas assim vai nos facilitando. Algumas unidades de medidas que mais aparecem são quilômetros, metros, centímetros e milímetros. Então, se a gente decorar esses passados aí, de quilômetro para metro, de metro para centímetro, de uma forma mais prática, nos torna mais ágeis e a gente acaba facilitando esse processo aqui, beleza? A gente não perde tanto tempo nele, ganhando algum tempo aí nessas questões. Vamos passar para a próxima questão. Aqui, ó, uma caixa d'água com capacidade para 3.000 litros de água está completamente cheia. No fundo da caixa há um ralo por onde escoa a água. Há uma razão constante e o volume da caixa varia conforme a função a seguir. A função é: volume é igual a 3.000 menos 5t, onde V é o volume em litros e T é o tempo em horas. Assinale a alternativa que apresenta o volume de água encontrado na caixa em litros após 30 horas. Então, olha só, após se passar em 30 horas, o volume vai ser igual a 3.000 volume, certo? 3.000 litros, menos 5 vezes, como ele diz aqui, ó, T é o tempo. Essa questão, ela nos dá tudo aqui, tá? É só a gente, literalmente, colocar os dados que ela nos dá. Ela diz que o T é o tempo, e ela diz que está em horas, e ele já nos dá aqui, ó, 30 horas. É só pegar o T, no lugar do T eu colocar o tempo que ele nos deu, 30 horas. Então, o volume é 3.000 menos 5 vezes 30. 5 vezes 3, 15. E repete o zero. Volume é igual a 3.000 menos 150. Lembrando, número abaixo de número. Agora, vamos resolver aqui essa subtração. 0, 2, 9 e 1. 10 menos 5, 5. 9 menos 1, 8. 2 menos nada, 2. 2.850
Alternativa letra A. Próxima questão aí. Uma garrafa de água tem capacidade para 1.500 ml, 1.500 mililitros. Assinale a alternativa que apresenta quantos litros de água equivalem a 30 garrafas iguais a essa. Então, nós temos aqui, ó, uma garrafa, ela equivale a 1.500. Nós sabemos que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, nós temos aqui, ó, que ali, ó, 1.500, então vai ser 1,5 litros, beleza? 1,5 litros. E ele diz que são 30 garrafas, então nós vamos fazer aqui, ó, 30 vezes 1,5. 30 vezes 1,5. Olha só, o que era que a gente poderia fazer aqui? Eu poderia tirar esse zero e anular já essa vírgula aqui, sem precisar fazer aquela operação ali, beleza? Como eu tenho um zero aqui na multiplicação, eu vou fazer aqui a multiplicação e aí vocês vão entender o que era que eu iria falar, o que era que eu estou falando. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Olha só. Quando a gente faz a soma aqui, ó, 0, 5, 4. 450. E eu tenho uma casa com vírgula, então eu vou colocar uma casa com vírgula aqui também. Só que olha só, se eu tirasse esse zero e tirasse a vírgula, eu iria ter aqui, ó, eu iria ter 15 vezes 3, beleza? Por quê? Porque eu iria estar fazendo a multiplicação ali por 10, nesse número aqui de baixo, basicamente, ao tirar esse zero daqui, beleza? Então, ó, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Resultado seria o mesmo. A gente não precisaria perder tempo colocando aqui esse zero aí ao final, na multiplicação, movendo vírgula ao final, beleza? Então, se atentem a isso. Ó. Se eu tenho um zero na multiplicação, eu consigo cortar ele e andar a vírgula para a direita, beleza? Então, aqui é a alternativa letra B, 45 litros. E próxima questão. Vander vai fazer uma viagem de 360 quilômetros. Ele já percorreu um terço do caminho. Assinale a alternativa que apresenta quantos metros ainda faltam para Vander percorrer. Então, aqui ele já disse que ele vai querer em metros. Ele diz o seguinte: ele já percorreu 360 quilômetros. Quer dizer, ele já percorreu, não, ele tem que percorrer 360 quilômetros. Ele já percorreu um terço desse percurso. E o que ele quer saber é quanto ainda falta. Olha, em uma fração, quando nós queremos encontrar um total, o total de uma fração sempre tem que ser o resultado igual a 1. Como assim? Olha, uma fração 2 sobre 2, o resultado, nós sabemos que 2 dividido para 2 é 1. Quando eu divido essa fração aqui, digamos assim, ela seria assim, ó, 1 meio mais 1 meio. E aí eu tenho a metade mais a metade, que resultaria em 2 sobre 2, que resultaria em 1. Então, eu tenho duas partes, tá? Como ali nós temos um terço, nós sabemos que o total é o denominador. Sempre o total vai ser a parte de baixo. Então, nesse tipo de questão assim, fiquem atentos a isso. O total é sempre o denominador, sempre essa parte aí de baixo. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Ele quer o que falta. Eu sei que ele andou um terço. Para completar os três, quanto ainda faltam? Faltam um terço e um terço. Ou seja, faltam duas partes do total de 3. Porque uma parte ele já fez aqui. Então ainda falta para o Vander, no caso, duas partes. Beleza? Então aqui, ó, a gente já tem aqui 2 terços. Então seria 2 terços de 360. E com isso a gente já encontra quanto ainda falta para ele percorrer. Essa é uma forma de fazer isso. Ao terminar, eu mostro a outra forma que seria feito isso aqui também. Aqui, ó, 360 dividido por 3 é 120. Então, eu tenho aqui, ó,
2 vezes 120. Mesma coisa que a gente fazer aqui, ó. 36 dividido por 3. 36 por 3 é 12. Por quê? 3 vezes 12, 36. E eu vou repetir o zero ao final. 2 vezes 120, 240. Lembra do que eu falei? Lá naquela parte em que eu coloquei as unidades de medida, que eu falei que de quilômetros para metros eu acrescentaria 3 zeros. Então, nós temos aqui, ó, 240 está em quilômetros. Ó, está em quilômetros e nós queremos ir para metros. Então, nós vamos acrescentar 3 zeros, ó. 1, 2, 3. 240 mil metros. Alternativa letra B. Agora, vamos explicar o que seria feito, o outro método que seria feito isso daqui. A gente poderia fazer assim, ó. Se eu sei que ele percorreu um terço, então nós faríamos 360 vezes um terço. 360 dividido por 3 daria 120. 120 vezes 1, 120. E agora a gente teria o quanto ele percorreu. Porque isso aqui, às vezes a gente... Não é legal fazer isso. Porque às vezes a gente vê isso daqui e a gente já pensa 120. Olha, 120 mil está aqui. Então a gente vê o 120, lembra que é quilômetros. Se for transformar em metros, se a gente fizesse uma transformação em metros antes, enfim, e já iria encontrar os 120 mil, a gente já via o resultado ali, os 120, resultado este errado, e já iria marcar ali a alternativa. Já viu o número de eita, o resultado bate. Marcava e ia-se embora uma questão errada sem perceber. Por quê? Porque isso aqui foi o quanto ele percorreu. 120 foi o que ele já andou. E ele quer saber o quanto falta. Então, quanto falta são 360 menos 120. São os 240. Beleza? Então, às vezes é legal a gente entender isso daqui, de uma fração, que assim, na própria alternativa, no próprio, alternativa não, né? No próprio enunciado, a gente já faz a coleta do dado e já transforma ele ali mesmo, antes de ir para o cálculo seguinte, para não acabar acontecendo isso. Ver o 120 aqui e já dizer, eita, o resultado está ali. Marcar e ir-se embora. Beleza? Então, fiquem atentos aí. E é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.